Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal YouTube Aprenda Nó de Crochê. E eu sou a Tânia. Você que está cansada de ver peças de crochê sempre iguais, eu tenho essa solução. Hoje nós vamos aprender a fazer esse ponto zigue-zague. E com esse ponto zigue-zague, nós vamos transformar as peças de luxo, como essa clutch que ficou super elegante, que é crochê moderno. Este vídeo é ideal para você que é iniciante. Eu vou explicar passo a passo, inclusive como colocar o forro. Ficou num tamanho ideal de 16 centímetros de altura por 25 de largura. Um tamanho ideal. Olha só vamos colocar alguma coisa para vocês verem o tamanho dessa clutch. Essa clutch super elegante no ponto zigue-zague. Olha só, colocamos todas as peças e ficou ótimo. Então é isso, pessoal. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos familiares, se inscreva no meu canal e ative o sininho para vocês receberem novos vídeos. E vou adorar também comentário de vocês e sugestões logo após da descrição. Então, bora para a lista de materiais. Para essa clutch zigue-zague, vou usar o fio. É poliéster, não é o fio náutico, é poliéster. É diferente que fio náutico. O fio poliéster, ele é mais macio. E o fio náutico, ele é mais durinho. E esse fio poliéster de 3 milímetros, tanto no preto como no branco, tá? Então, os dois são de 3 milímetros. Para esse fio, vou usar agulha 4,5. Vamos precisar também da tesoura, fita métrica. E para fazer o forro, estou usando tricoline, zíper, agulha de costura, não, agulha e linha de costura aqui. E alfinete. Ah, esqueci também de colocar marcadores. E vamos precisar também do isqueiro para a gente queimar a pontinha dos fios, tá? Então, bora para a aula agora. Então, vamos iniciar fazendo correntinhas. Então, peguei o meu fio do novelo, entrelacei aqui, introduzo a minha agulha aqui no meio, eu giro, pego essa alça, vou fazer primeira correntinha aqui, ó. Eu ajusto e vamos fazer 33 correntinhas. Por que 33? Porque nós vamos precisar múltiplos de 3. Então, 33 é múltiplos de 3. Para a gente fazer o zigue-zague da bolsa, precisa então de ser múltiplos de 3. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, apenas correntinha. Assim que eu fizer os 33, retornam. Então, fiz os meus 33 pontos, eu vou medir aqui com vocês, olha. Aqui, 33 pontos para uma clutch, vamos ficar mais ou menos eu vou ficar aqui com 22 centímetros, tá? Mas no decorrer que a gente for subindo a bolsa, ele vai chegar a uns 25 ou 26. Para mim, ficou de um bom tamanho. Se você quiser fazer uma clutch maior, vocês aumentam o número de corrente aqui, mas sempre tem que ser múltiplos de 3, tá? Então, essa explicação, essa dica que eu queria falar com vocês. Então, eu fiz 33, eu vou fazer mais uma corrente, que é corrente de subida do ponto baixo, vou virar as minhas correntinhas, eu tenho essas lombadinhas aqui, ó, esses nozinhos aqui, e eu vou iniciar no segundo ponto, não nesse primeiro, eu vou iniciar no segundo. Então, venho com a minha agulha, vou introduzir aqui. Então, vou fazer apenas ponto baixo. Vendo, eu vou introduzir aqui a minha agulha, só vou fazer pontos baixos. Ah, deixa eu colocar um marcador nesse meu primeiro ponto baixo aqui que eu fiz. Porque nós vamos trabalhar circular. Então, esse foi meu primeiro ponto. E eu vou fazer os 33 pontos baixos, vou fazer até 32 pontos baixos aqui, e eu volto nesse último ponto aqui para fazer com vocês. Fiz as minhas 32 correntinhas, e eu venho aqui para fazer o último ponto, que é o último ponto baixo aqui, que são 33, né? Então, eu vou introduzir a minha agulha nessa alcinha aqui, vou fazer meu último ponto baixo.
E eu vou contornar para fazer do lado de cá, né? Então, assim, agora eu vou fazer do lado de cá. Então, vou virar não, vou contornar aqui e eu vou pôr a minha agulha nesse primeiro ponto, aqui, olha, tá? Que não vai ter aumento nenhum nessa clutch. Então, vou pegar sempre no fio de trás, ó. Vocês vão ver que efeito que vai ficar. Eu vou vir aqui, vou fazer apenas um ponto baixo. Apenas isso. Eu dou uma ajustada nesse fio de sobra, né? E eu vou para o próximo ponto também pegando no fio de trás. Pegando nesse fio aqui, olha. Então, fiz um ponto, 2 pontos, e eu já vou aproveitar, vou arrematar esse fio aqui. Fiz segundo ponto baixo. Terceiro. Ah, esqueci de pôr o marcador. Então, fizemos 3, ó. 1, 2, 3 pontos baixos. Então, vou pôr aqui só para a gente identificar, 3. Então, eu vou fazer ponto baixo até o final dessa carreira, até esse próximo marcador aqui. Ah, eu preciso trocar, né, para vocês não confundirem. Ó, tá desse jeito aqui. Vou vir até aqui com vocês, tá? Olha só que efeito que tá ficando, tá vendo? Ele vai ficar com um detalhinho aqui, olha. Não sei se dá para vocês verem, ó. Olha o detalhe que fica. A gente pegando essa alcinha de trás. E eu já vou arrematando, como eu já disse, esse fio do arremate. Já volto. Finalizei aqui, então, com 33 pontos baixos. Olha o detalhe que ficou aqui, como eu falei para vocês, né? Pegando o fio de trás da correntinha. E agora eu vou arrematar esse fio aqui. Então, vou cortar, não corta muito rente não, tá? Pra gente poder queimar um pouquinho, ó. Eu corto mais ou menos aqui, com um pouquinho de sobra. Eu venho com o meu isqueirinho, olha o tamanho do meu isqueiro. Só tenho esse aqui, é o único que eu tenho aqui em casa, ó. Eu venho, dou uma queimadinha aqui. E ele derrete, a gente vem com a parte traseira do isqueiro, a gente gruda ele, olha, nem aparece, né? Fica totalmente bem visível. Então, vamos dar continuidade aqui. Eu vou vir aqui, como eu tô falando para vocês, a gente vai trabalhar circular. Então, eu venho aqui nesse meu primeiro ponto aqui. Esse foi meu primeiro ponto. Então, eu coloquei aqui só para marcar que seria 33 pontos aqui. Então, o que eu tenho números de ponto desse lado, eu tenho que ter o mesmo número do lado de cá. Então, tem que bater. Se vocês fizeram 36 ou 39, do lado de cá também vai ter que bater o mesmo número de ponto. Então, eu coloquei só para a gente contar na primeira rodada, nessa primeira carreira, o mesmo número de pontos. Então, estou iniciando aqui a próxima carreira, eu vou tirar meu marcador e vou fazer meu ponto baixo aqui, ó, nesse meu primeiro ponto aqui. Eu dou uma alongadinha nessa alcinha aqui para não ficar muito apertado aqui. Então, alongo um pouco e faço o meu primeiro ponto baixo. E retorno novamente esse marcador. Então, nós estamos iniciando a segunda carreira fazendo ponto baixo em cada ponto de base. Então, se eu tenho 33 de cada lado, no total vão dar 66 pontos baixos, certo? Então, vocês vê o ponto de vocês, quantos pontos tem, e vamos fazer a segunda carreira. Eu retorno assim que eu terminar a segunda carreira, para iniciar a troca de cor. Então, até daqui. Voltando aqui com vocês, terminei de fazer então essa segunda carreira em pontos baixos. Estou aqui no penúltimo ponto, vou fazer o último ponto com vocês, para a gente fazer a troca de cor. Então, esse aqui é meu último ponto. Vou fazer um ponto baixo incompleto, ó. Por quê? Nós já vamos iniciar a troca de cor e vamos fazer já o ponto fantasia. Então, olha, coloquei o fio branco e finalizo o ponto baixo. Como eu falei para vocês, aí eu vou dar uma ajustada aqui nos dois fios, né? Ficando desse jeito aqui, e eu vou dar um pequeno nozinho aqui, entre os dois aqui. Opa, acabei me enrolando aqui. Espera um pouquinho.
Deixo passar o fio pra cá, o fio preto. Vou passar o fio preto pro outro lado e vamos deixar ele... Vamos deixar ele aqui desse lado aqui. Então, ajustei os fios. Como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar circular. Então, vou iniciar a fazer o ponto fantasia. Eu vou pular, vou pegar uma agulha aqui para mostrar melhor para vocês. Eu vou pular o primeiro, segundo e o terceiro ponto, que é esse aqui. E eu vou introduzir aqui embaixo desse terceiro ponto, que eu vou fazer um ponto baixo alongado, ó. Aqui tá o terceiro ponto, então eu vou introduzir aqui embaixo. Então, dou uma ajeitada aqui, ajusto o fio, 1, 2, 3, vou introduzir minha agulha aqui embaixo, que é o terceiro ponto, vou fazer um ponto baixo alongado. E aqui no mesmo ponto, eu vou fazer um ponto baixo, só que aqui em cima, ó. Eu fiz um ponto baixo alongado mesmo aqui embaixo e aqui na corrente de cima eu vou fazer um ponto baixo. E vou introduzir aqui novamente no mesmo ponto, fazer outro ponto baixo alongado, ficando dessa forma aqui, ponto fantasia. Vou contar novamente 3 correntes, 3 pontos, ó, 1, 2, 3. Vou introduzir a minha agulha aqui embaixo, fazer um ponto baixo alongado. E aqui no ponto de cima, né, porque olha, tá vendo? Vou fazer um ponto baixo. E novamente faço um ponto baixo alongado. Ficando dessa forma aqui. Eu vou contar 3 pontos de novo, ó. 1, 2, 3. Vou fazer ponto baixo alongado. Vou pegar a correntinha daqui de cima, faço um ponto baixo. E no mesmo ponto, vou fazer outro ponto baixo alongado. E eu vou fazer essa sequência contornando todinha essa terceira carreira. Então, vou fazer novamente com vocês. Então, tem o primeiro ponto aqui, ó, 1, 2, 3. Vou introduzir minha agulha aqui embaixo, que eu vou fazer ponto alongado. No mesmo ponto, eu vou fazer um ponto baixo aqui em cima. E outro ponto baixo alongado. Ficando dessa forma aqui. Eu fiz tudo aqui nesse meu primeiro ponto aqui. Então, na verdade, eu faço esses 3 pontos num ponto só, tá? Então, vou novamente. 1, 2, 3, um ponto alongado. E aqui em cima eu faço um ponto baixo. E outro ponto baixo alongado. Certo? E eu vou fazer essa sequência contornando todinha essa terceira carreira. E volto assim que terminar. Terminei então de fazer essa terceira carreira com fio branco. Olha como que ficou. Os números de ponto tem que ser múltiplos de 3 para ter este ponto fantasia aqui. Então, no meu caso aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos fantasia desse lado e 11 desse lado, tá? Então, finalizei a terceira carreira e eu vou dar continuidade com o fio branco. Como a gente tá trabalhando circular, aqui é meu primeiro ponto que nós iniciamos, né, nessa carreira. Então, vou fazer um ponto baixo e eu vou pôr o marcador aqui pra gente não se perder. Então, tô iniciando a quarta carreira na cor branca. Nós vamos fazer 2 carreiras de cada cor, tá? Então, vou apenas fazer ponto baixo em cada ponto de base aqui, nessa quarta carreira. Então, como no meu caso aqui, foram 66 pontos no total. Então, dividido por 3,
vão dar 22 pontos, certo? 22 pontos fantasia. Como eu tenho 11 desse lado, mais 11 do outro lado, então deu certinho, deu 22 pontos fantasia. Por isso que eu tô alertando para dar tudo certinho, né? Então tem que ser múltiplo de 3. Então cada vez que a gente vai fazer, cada carreira que a gente vai fazendo, a gente vai ajustando, né, para ficar certinho, né, retinho aqui, tá bom? Então vou terminar essa quarta carreira em pontos baixos e já retorno. Retornando aqui com vocês, fiz a carreira, essa quarta carreira em pontos baixos, e eu tô aqui no penúltimo ponto, né? Aqui é o penúltimo ponto. Vou fazer o último ponto com vocês para fazer a troca de cor. Esse onde está o meu marcador é o primeiro ponto da carreira, então eu tô aqui no penúltimo. Vou introduzir, vou laçar, fiz um ponto baixo incompleto e eu venho aqui com fio preto. Deixa eu me ajeitar aqui. Eu venho com fio preto, eu jogo o fio branco pro lado de cá, tá? E eu venho laço com o fio preto. Eu dou uma ajustada aqui. Então, já fiz a troca de cor. Eu vou tirar esse meu marcador, que eu vou iniciar primeiro ponto da carreira. Então, lembra que a gente estava contando 1, 2, 3? Então, o terceiro, vou cair nesse ponto aqui, ó, nesse ponto baixo aqui, olha. Vai ser nesse ponto baixo. Então, eu vou iniciar fazendo esse primeiro ponto baixo alongado, tá? Então, nós estamos na quinta carreira. Vou iniciar aqui, nesse ponto aqui. Fazer um ponto baixo alongado. E eu vou pôr o meu marcador aqui. E agora, no mesmo ponto, eu vou fazer o... E o meu ponto baixo é esse aqui, olha, tá bem aqui escondidinho. Eu venho aqui, faço o meu ponto baixo. Opa! E eu faço outro ponto baixo alongado. Ficando dessa forma aqui. Olha como que ficou. Aí eu venho pro próximo ponto, que é esse ponto aqui, ó. A gente nem precisa contar, a gente já vem direto para esse ponto baixo aqui. A gente já faz um ponto baixíssimo aqui, ó. Se você for contar, olha, 1, 2, 3, ele vai cair aqui mesmo. Então, eu venho aqui, faço o meu ponto baixo alongado. Aí eu faço o meu ponto baixo aqui, no mesmo ponto, que é o ponto de cima, né? Faço outro ponto baixo alongado no mesmo ponto. Olha como que tá ficando, olha só o efeito que tá ficando o nosso ponto zigue-zague. Aí eu vou para o próximo ponto aqui, olha, que é esse ponto baixo aqui. Vou introduzir a agulha. Peraí que eu tô pegando o fio branco aqui. Vou introduzir minha agulha. Vou fazer um ponto baixo alongado. O ponto baixo comum, né? O ponto baixo normal. Vou fazer aqui. E o próximo vou fazer um alongado. Então, acho que já deu para vocês entenderem, né? Para não deixar muito repetitivo. E a próxima carreira vai ser apenas de pontos baixos. Então, cada carreira que vocês forem fazer, contem o número de pontos que vocês têm, tá? Tem que coincidir. No meu caso aqui são 66 pontos, então cada carreira tem que ter 66 pontos. Para dar certo, para não deixar a bolsa torta. Eu vou chegar mais ou menos, no meu caso aqui, vou chegar numa altura de 14 centímetros, em torno de 14 centímetros mais ou menos. Que termine com o fio preto, tá? Então, vocês vão atingir a altura que vocês quiserem, mas que seja
as duas últimas carreiras na cor preta. Então, vou fazer essa sequência, 2 carreiras na cor preta, né? Que a próxima carreira vai ser apenas de pontos baixos. Aí eu faço a troca de cor, como vocês já aprenderam. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade, volte o vídeo para vocês verem, tá? Assistir novamente. Então, vou dar sequência aqui e, então, até daqui a pouco. Olha que graça que ficou essa nossa clutch. Olha só esse ponto fantasia. Olha como ficou maravilhoso. Olha aqui por dentro, olha que graça. Não dá nem vontade de colocar o forro, né? Ficou tão bonito aqui dentro. Olha só. Então, vamos lá. Então, eu fiz... Olha quantas carreiras que eu fiz. Eu vou contar, assim, por carreira aqui de cada cor aqui, mas cada cor nós fizemos 2 carreiras, certo? Então, vamos lá. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Multiplicado por 2, então temos 24 carreiras, tá? Chegamos aqui no total, mais ou menos... Eu tenho 14 centímetros e meio. Eu achei que ficou de bom tamanho, porque aqui, olha, ficamos com 25,5 de comprimento e 14,5 de altura. Por que eu parei aqui? Porque se eu fizer 2 carreiras no fio branco e depois 2 carreiras no fio preto, ele vai ficar muito alto, ele vai perder essa graça, né, de clutch, porque ele vai ficar quase meia quadrada, porque ele vai chegar mais ou menos uns 20 centímetros. E eu não gosto, tá? Eu acho que não fica legal, assim, tipo quadrado. Eu gosto mais uma clutch retangular, tá? Então, se vocês quiserem aumentar as carreiras, fica a critério de vocês. Então, eu parei no 24º carreira. E eu vou, então, vou deixar o fio branco, tá? Não vou mais trabalhar com fio branco. Eu vou cortar, depois eu vou arrematar. Então, vou cortar aqui o fio branco. Uma quantidade boa. Eu vou dar uma queimadinha só para ele não desfiar. Depois a gente arremata esse fio aqui. Só para não atrapalhar a gente esse fio. Então, vou dar continuidade aqui. Então, como a gente está trabalhando circular, e aqui é o início da minha carreira, eu vou fazer mais uma carreira de pontos baixos, contornando na clutch, tá? Então, vou fazer assim. E eu vou colocar um marcador nesse primeiro ponto, pra gente não se perder. E vou contornar todinha a nossa clutch em pontos baixos. Assim que eu terminar essa carreira de pontos baixos, nós vamos fazer ponto baixíssimo, tá? Para fazer um detalhe que vai ficar uma graça. Então, já retorno com vocês. Então, fiz mais uma carreira de pontos baixos aqui, tá? Então, 25º carreira. Então, quando vocês forem fazer as carreiras aqui, a gente sempre tem que terminar na cor preta, tá? Para fazer esse efeito aqui. Como a gente iniciou aqui na cor preta, então a gente tem que terminar a clutch na cor preta aqui, tá? Então é isso. Então, fiz aqui meu último ponto baixo e agora nós vamos fazer ponto baixíssimo, ó. Vou fazer ponto baixíssimo na lateral. Aqui meu primeiro ponto baixíssimo, você puxa e já fecha. Então, vou pôr meu marcador aqui novamente. Esse é meu primeiro ponto. Vou fazer ponto baixíssimo, contornando também em volta da bolsa. Apenas uma carreira de ponto baixíssimo. Olha o detalhe que fica, não sei se dá pra ver. Olha aqui como que fica. Deixa eu fazer mais algum pontinho aqui, para vocês verem como é que fica esse pequeno detalhe que faz uma grande diferença. Olha só, né? A gente faz um acabamento na bolsa, né? Então, é isso. Eu já volto já com vocês. Então, contornei em volta toda da nossa clutch em ponto baixíssimo. Olha que detalhe. Espero que dê para vocês verem. Ó, tá vendo esse detalhe aqui? Eu acho bem bacana isso. Valoriza bastante a sua peça, né? Deixa uma peça mais profissional. Então, fiz aqui último ponto. Esse é o meu primeiro ponto. Então, já cortei o fio. Eu vou puxar todo o fio
E nós vamos fazer um fechamento invisível. Vou tirar meu marcador. Venho com o fio aqui. Eu vou pegar uma agulha de crochê menor aqui, olha. Esse foi meu primeiro ponto. Deixa eu ver se dá para vocês enxergarem, ó. Esse foi meu primeiro ponto. Vou introduzir no segundo ponto. Eu vou puxar o fio para trás aqui, pegando nessas duas alças dessa corrente, ó. Fazendo isso. E nesse último ponto que nós fizemos, eu vou puxar também para o meio, tá? Ó, introduzir a agulha aqui no meio dessa corrente, dessa última corrente que nós fizemos, desse ponto baixíssimo. E eu vou puxar para o meio aqui, ficando dessa maneira aqui, olha. Fica um ponto, eu ajusto, né? Olha, fica um ponto invisível. E eu vou jogar esse fio aqui para trás, dentro da bolsa. Eu venho aqui, no meio, ó, tá vendo? No meio da corrente. E vou jogar ele aqui dentro da bolsa. E eu arremato esse fio aqui, como eu já ensinei vocês. Só para não deixar o vídeo longo. E assim que eu arrematar esses dois fios, ó, porque, ó, eu arrematei, preciso arrematar esse branco aqui e esse preto aqui. Como eu já ensinei vocês a arrematarem, e eu vou colocar já, na hora que eu voltar com vocês depois desse arremate, eu vou já colocar o meu forro, tá? Aqui dentro, que ele já está pronto já. Olha o meu forro aqui, ó, tá prontinho, tá? Aí eu vou colocar esse forro aí dentro com alfinete. Ah, antes de colocar o forro, eu vou colocar essa plaquinha aqui, ó. Essa plaquinha aqui que eu achei que vai ficar bem bacaninha, tá? Ele tem essa garrinha aqui. E eu vou centralizar bem ele no meio, né? Deixa eu medir aqui mais ou menos. A gente tem que fazer isso aqui, ó. A gente tem que estar sempre medindo, tá? Pra gente deixar bem centralizado. Aqui tem mais ou menos 10 centímetros desse lado. Aqui tem 11, ó. Dá pra vocês verem, ó. Aqui tem 11. Então, eu vou jogar ele um pouco mais pro lado direito aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue centralizar. Aqui, ó, tem 10,5. Eu vou vir desse lado aqui. É, mais ou menos 10,5 aqui também, ó. Tá? Deixa eu ver se dá para me empurrar um pouquinho mais. Eu acho que não dá, porque ele fica... Aí fica muito fora. Vou deixar do jeito que tá. Assim. Aí eu venho com o alicate, eu ponho a plaquinha aqui atrás. E aperta aqui com o alicate. Tá? Não tem segredo, não. Isso a gente tem que fazer antes de colocar o forro. Deixa eu pegar meu alicate. Ó, tô com o alicate aqui. Então, meu alicate, eu enrolo um pouco de fita crepe para a gente não machucar, né, as nossas peças. E eu vou colocar também um pouco de fita crepe aqui em cima, depois a gente tira. Só para não, né? Acho que eu vou pôr mais um. Aí, na hora que a gente colocar essa plaquinha aqui atrás, aí a gente tira essa fita. Eu centralizei, como eu falei, eu venho aqui, ó. Eu venho com o meu alicate, eu dobro aqui primeiro. Aí eu aperto. Eu venho do outro lado. Então, esses pequenos detalhes, vale muito a pena a gente acrescentar nas bolsas, nas clutch, né? É que como a serragem ficou cara agora, né? Muita gente não tá evitando de colocar, mas eu acho que vale a pena. Vou ter que apertar por aqui mesmo. É que meu alicate não tá alcançando aqui, ó. Agora deu. Pronto. A gente aperta bem pra... Ó, ficou bem lisinho aqui, ó, tá vendo? Então, eu já tiro. Olha só. Ele não machuca, né, a peça, não marca a peça.
Acho que é bem válido isso que eu tô falando. Então, eu vou colocar já meu forro e alfinetar e eu volto com vocês. Coloquei aqui a minha bolsa, mas eu vou alfinetar. Antes de alfinetar, eu deixei um link para vocês de como faz o forro, tá? É super simples de fazer o forro, mas eu quero explicar para vocês como é que eu vou alfinetar para vocês darem uma olhada. Tá vendo aqui? Foi meu último ponto aqui, né? O último ponto baixo aqui. Nós vamos tentar não, nós vamos colocar, tá vendo? Meu zíper tá aqui e eu vou fazer isso, ó, tá vendo? Eu viro essa parte para cima e eu vou costurar aqui no meio, entre o tricoline e o zíper. Então, vou virar essa parte para baixo, tá vendo? Ele tá desse jeito. Eu vou virar ele para baixo assim, ó. E vou alfinetar aqui, para mim poder costurar no meio. Ó, vou fazer isso, tá vendo? Então, eu vou costurar aqui no meio, entre os dois, para não aparecer. Vai ser uma costura invisível, uma costura do zíper invisível. Eu vou alfinetar todinha em volta do forro. E eu volto com vocês como é que inicia a costura, tá certo? É super fácil, não tem segredo, tá? Já volto. Já alfinetei todo o nosso forro. Olha, eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Olha que bacana aqui, olha como ficou. Ele ficou de bom tamanho, tá? Eu gostei bastante desse tamanho dessa clutch. Olha como é que ficou essa plaquinha aqui, que diferença que deixa, né? Aí eu coloquei esse pingentinho aqui no zíper para poder puxar, tá? Vocês podem encontrar em qualquer armarinho, vende esses pingentes. Olha, tá vendo? Essas peças, esses acessórios, a gente encontra no site, né? Ou na Shopee também vende essas coisas, ou em qualquer armarinho, tá? Então, eu vou começar a costurar. Então, passei minha linha de costura, o que que eu fiz? Eu juntei as duas pontas da linha de costura aqui, passei na agulha e formei essa alcinha aqui, ó, essa argolinha aqui, tá? Só para não precisar dar nó. Eu vou iniciar em qualquer ponto, vou começar por aqui. Se vocês quiserem tentar passar o fio para o lado de cada bolsa, mas que fique invisível, tá? Não deixa aparecendo o fio, não. Então, eu vou passar esse primeiro fio, essa primeira costura aqui, ó. Vou deixar a minha argola. Vou segurar. Aí, eu vou voltar a minha agulha para lá, para dentro do forro, sem aparecer a costura. Eu vou fazer apenas isso só para... Aí eu vou passar a agulha aqui dentro, olha. Nessa primeira argola que nós fizemos. Só para não dar nó, só isso, tá? Ó, ele já trava o fio. E ele vai travar, pronto. Só isso, só para a gente iniciar a costura. Então, eu vou passar mais uma vez para a gente forçar, né? Porque a gente sempre, na hora de puxar o zíper, a gente puxa com mais força, né? Então, vou vir aqui novamente, tá vendo? Entre o tricoline e o zíper. Vou pôr aqui a minha agulha aqui no meio. Ó, sem aparecer a costura nessa bolsa, na clutch aqui do lado de fora. Então, a gente tenta sempre esconder bem. Para não aparecer. E a gente volta de novo. Opa. Pronto. Acho que dei uma boa reforçada aqui. Tá vendo? E a gente não pode deixar aparecendo também a costura entre o zíper e a clutch. Eu vou passar mais uma vez aqui, ó. Vou fazer assim. E a nossa costura vai ser desse jeito, ó. Eu vou introduzir a agulha aqui, entre a clutch, ou entre o zíper e o tricoline. E eu vou puxando, ó. Eu vou
Eu vou costurar um pouco mais para mostrar para vocês como é que fica. Nessas horas tem que ter um pouco de paciência. Tá vendo? Eu coloquei bem rente aqui o meu zíper. Então, vou por aqui. E eu puxo bem. Eu já vou passar esse alfinete mais pra cá. Eu vou tirar para mostrar para vocês a costura. Ó, a costura tem que ficar, tá vendo? Não dá nem para ver a costura. Ó lá, não dá nem para ver a costura, certo? E é isso que eu quero. Então, eu vou contornar todinha. Olha como que tá bem costuradinha aqui. Então, vou fazer então essa costura em volta toda do forro, né? E eu volto assim que terminar. Finalizei então de colocar o forro. Olha que graça que ficou, olha, sem aparecer a linha, né? Fica bem bacana, né? Essa costura invisível. Eu acho que isso aqui valoriza demais a peça de vocês. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Ficou de um tamanho muito bom, tudo bem costuradinho, tudo bem feitinho. E eu coloquei, como eu falei para vocês, esse pingente aqui no zíper. E essa plaquinha dourada para fazer um charme. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Porque foi uma clutch bem fácil de fazer, com esse ponto zigue-zague que faz um efeito maravilhoso. E vocês podem aplicar esse mesmo ponto, outros modelos de bolsa. Então, eu achei que ficou bem bacana. E ficou ótimo para você que é iniciante, bem facinho de fazer. Aí vocês podem ter uma renda extra também, fazer para você mesmo ou presentear para alguém. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, familiares, ative o sininho para vocês receberem novos vídeos. E não esqueça também de deixar seus comentários e sugestões logo após da descrição. Então, um forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.